Life FM 8:8. Estamos de volta. É o terceiro bloco do programa Mesa com o Pai, live no Facebook. Sim, vai lá para nossa página Karen a Mesa com o Pai. Tem a live no Facebook da nossa reflexão da Palavra de Deus. E eu quero deixar um abraço aqui, ó. Teve gente que falou assim para mim: eu ouço o seu programa, só que eu só consigo ouvir depois das 8 da manhã, porque eu trabalho até tarde. É o fininho Valdemar Valentim, meu amigo, garçom lá no Cartola. Então, fininho, ó, passou das 8 da manhã, tô te dando bom dia, tá? Se estiver ouvindo, dá um joinha aqui pra gente. Tô te dando o bom dia que eu prometi. Outra pessoa que falou que eu não dava bom dia, eu dei bom dia uns 2 sábados atrás, mas ele tava dormindo, que a mulher dele me entregou que ele tava dormindo. É o Juninho, o Júnior Trentino, marido da Ariane. Então, um abração pra você. E também quem passou aqui na rádio falou assim, ó, manda um abraço pro meu marido que ele tá te ouvindo lá em casa. Foi a dona Cleusa Zaparoli. Ela passou aqui e falou assim, ó, meu marido, manda um abraço para ele. Então, seu Messias, obrigada pela audiência, viu? Obrigada por estar aí acompanhando o nosso programa. Que o senhor tenha um dia abençoado, um bom final de semana, né? Bom, nosso terceiro bloco, para quem gosta de anotar, pode pegar a Bíblia, pode pegar lá o seu caderninho, sua caneta. Enquanto isso, vou deixar um abraço aqui para Tati, da loja Tatiane Moreira, de calçados femininos aqui em Adamantina. Você já sabe que lá na Tati tem calçados exclusivos, marca própria, calçados exclusivos, linha completa de calçados femininos de muito conforto e alta qualidade. E também linha para acessórios, sim, tudo feito artesanalmente com fibras naturais. Uma linha linda de bolsas, clutches, bolsas mais assim social, mais esportiva, tem todo tipo de bolsa lá na Tati. E também uma seção de outlet muito bacana, onde você pode comprar o seu Tatiane Moreira por um precinho muito camarada. E no dia 31 de agosto, próximo sábado, 10 horas da manhã, a Tati vai fazer um workshop de autoestima feminina na nutrição, com a participação da Hélida Santos. Você quiser mais informações, liga no 018 99688 0283 para fazer a sua inscrição. A taxa é de R$19,90, que será descontado de qualquer aquisição aí que você fizer lá na loja de produtos Tatiane Moreira, ok? Bom, então vamos para a nossa reflexão da Palavra de Deus hoje, né? Eu esqueci de mandar um alô. Olha só, recebi uma carta, gente, de um ouvinte. Primeira vez que eu recebo carta de um ouvinte. Achei muito bacana. Como disse a Cleide, emocionante receber cartas. Né? No tempo do WhatsApp, nessa era que a gente tem aí de tudo tão informatizado, digitalizado, esse mundo virtual. Muito legal receber cartas. Recebi uma carta do Marcel Romano. Então, Marcel, muito obrigada. Vou tentar arrumar para você, viu, o material de estudo bíblico que você me pediu e fazer com que ele chegue às suas mãos. Muito obrigada aí por estar acompanhando o nosso programa. Bom, gente, nossa reflexão de hoje, como você está vendo aí na tarja, o tema da reflexão é Por que choras? Por que choras? E o texto base está em Apocalipse 21:4, a primeira parte do versículo, que fala que Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Então, nós vamos trazer hoje uma reflexão a respeito desse tema. Deixa eu organizar a minha baguncinha, porque a hora que eu quiser abrir a Bíblia eu tenho espaço. Muito bem. Bagunça organizada. Vamos lá. Bom, você já pegou suas coisinhas aí, sua Bíblia, seu caderno, então vamos lá acompanhando. Um beijão para Eliana Silva, lá de Botucatu, minha prima, né? Prima do Leandro, minha prima da minha sogra, então, enfim, parente, todo mundo junto, um só povo, um só Deus, né? Também um abraço para Kátia, a Kátia da Cacris Malharia. Um beijo, viu, Kátia? Bom, olha só.
Nosso texto, então, diz que Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Gente, e como os dias de hoje têm trazido dificuldades e têm trazido lágrimas, né? E eu fiquei pensando, falei assim, mas de repente vou falar sobre isso, sobre essa modernidade, esses tempos difíceis que a gente passa, que a gente vive, né? Sobre lágrimas, e de repente a pessoa pode dizer, mas eu não choro, eu não tô chorando. Amigo, se você não está chorando, que planeta você está vivendo? Porque se não é por suas próprias dores, provavelmente pela dor do seu próximo, eu acredito que a gente acaba chorando, né? De ver as mazelas desse mundo, o ponto em que as coisas chegaram, né? Tem uma frase do Oswald Smith que diz assim: Deus, perdoa-me por olhar o mundo com os olhos enxutos. Então, quando a gente olha para a situação em que está a humanidade, é muito difícil a gente permanecer assim de olhos enxutos. Se isso acontece, é porque você está frio na compaixão, no amor ao próximo, que é o nosso verdadeiro chamado, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Então, se a dor das outras pessoas não te causa nada, né? Você está precisando bem mais do que ela. E aí, a gente vê tempos modernos, né? O isolamento é uma causa de tristeza. Hoje, as pessoas estão muito isoladas, né? A gente tem essa falsa sensação de interação social por causa dessa comunicação que é virtual. Quer dizer, você vê a foto da galera, você vê onde ele está passeando, o que ele está comendo, o que ele está fazendo, mas você não deu um abraço nessa pessoa, você não ouviu a voz dela, né? Vocês não se encontraram. Então, essa falsa sensação de que está participando, está interagindo, na verdade, está vivendo em isolamento, porque o coração humano não é saciado por essa interação virtual. O coração humano necessita de calor, de contato, de presença, né? De olho no olho. Então, o isolamento é uma coisa que é comum nos dias de hoje, né? Hoje em dia, se você falar assim, vou na casa do fulano, você não vai sem avisar. Você não vai. Primeiro você vai avisar, você vai ligar dizendo que vai, que hora que você pretende chegar, que hora que você pretende sair, se você não vai atrapalhar, né? É assim hoje. Mas antes, nem telefone tinha para avisar. Então o povo ia mesmo na casa um do outro, né? A comadre ia lá na casa da outra comadre, e tava bom, qualquer hora que chegasse ia ser bem recebido, né? Todo mundo bota água no feijão e senta e conversa e ri e compartilha. Hoje, até para telefonar, o povo fala assim, acho que primeiro eu vou mandar uma mensagem, né? Vai que o telefone atrapalho, inconveniente ligar, às vezes a pessoa tá ocupada. Então você percebe que dia após dia, os relacionamentos estão se afastando mais, estão se esfriando mais, né? E esse isolamento tem gerado o que nós temos vivido como a pior doença dos últimos tempos, que é a depressão. Porque as pessoas não convivem, né? Por quê? Tem uma falsa ideia de que está tudo bem, porque você está vendo tudo o que acontece, mas você não está participando de nada. Porque participar com o joinha lá no Facebook, né? Você curtiu o amor, não quer dizer que você participou daquele momento. Então, esse isolamento é muito perigoso. Esse isolamento, ele é um fator a ser observado, né? A ser cuidado, para que isso não encaminhe para uma depressão. Então,
esse tema do porquê tu choras, existem muitas razões para chorar. Então, o isolamento é uma delas, né? O isolamento é uma das razões para chorar. Outra coisa é que nós temos perdido muito da nossa essência, né? É viver o tempo todo a pressão de uma máscara social. Fazer o que agrada a todo mundo, fazer o que é a moda, fazer o que todo mundo faz. É o tal do politicamente correto. Gente, como eu ando cansada desse politicamente correto, sabia? Cansada. Você não pode expressar opinião nenhuma, que todo mundo se ofende com tudo. Você não pode ter nenhum comportamento ali que não gere uma ampla aceitação, porque ninguém sabe respeitar os limites de ninguém. Ninguém está disposto a respeitar uma falha, uma fraqueza, um momento seu, né? Então, tudo precisa dar satisfação para todo mundo e tem que agradar a todo mundo. Isso é outra razão que leva às lágrimas, né? A gente está vivendo um período de gente muito mimizenta, né? Tudo é um mimimi, né? Então, assim, essa pressão para viver o politicamente correto é complicado. É complicado. Outra coisa que leva às lágrimas é porque esse mundo virtual criou supermodelos a se seguir. Modelos de perfeição, de alta performance para seguir. Você tem que ter a melhor aparência, você tem que ter o melhor cabelo, você tem que usar a melhor roupa, você tem que postar uma foto no melhor restaurante, né? E isso tudo sufoca. Então, esse momento de supermodelos, que nem existe, gente, isso aí foi criado por rede social, você nem sabe qual é a veracidade disso, sabe? Se não é tudo só uma falsidade. E as pessoas estão vivendo em função de atingir essas metas, esses objetivos, de se comparar a esses megamodelos. E isso está gerando uma competitividade desnecessária entre as pessoas que torna o outro seu adversário, seu inimigo. Poxa, mas comprou um carro novo. Ah, preciso comprar um também e postar. Puxa, viajou para Espanha. Eu tô falando viajou para Espanha porque a nossa aniversariante de ontem viajou para Espanha. Beijo para Elaine, mulher do João Vitor, minha prima lá, meu primo. Então, estavam passeando, adorei, viu, gente? Passeio de vocês. Maravilhoso, fiquei com vontade de comer aquela paella. Ai, que delícia, como eu gosto de paella. Mas o que acontece é que muita gente vê e não se alegra com a alegria do outro. A pessoa vê e ela entra numa cobiça, num desejo de competição, de tenho que fazer também, preciso ter também, preciso ir lá também, que vai trazendo uma opressão muito grande, né? É começar a querer viver, às vezes, uma realidade que a sua pernada não alcança. E isso gera conflitos em casa, né? Conflitos nos seus relacionamentos, por querer atingir uma expectativa de algo que foi criado num mundo virtual. Então, os dias de hoje que nós temos vivido, essa pergunta por que tu choras, certamente existe uma razão para chorar, né? E a palavra de consolo, que é o texto base desse tema, né? Deus enxugará de teus olhos todas as lágrimas. Então, nós hoje temos vivido tempos em que existem muitos fatores que contribuem para esse entristecimento, né? Para ir ficando triste com uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e permitindo que a tristeza cresça, que as lágrimas aumentem, até que a gente chega nessa mazela dos nossos tempos, que é a depressão, né? Então, o resultado
desses dias que nós temos vivido, dessa sociedade que a gente tem vivido, é um resultado de muitas lágrimas. E o salmista, no Salmo 6, no versículo 6, então o Salmo está bem lá no meio da Bíblia, o salmista diz: estou cansado do meu gemido, toda noite faço a minha cama nadar, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Quem nunca, né? Quem nunca chorou à noite? Quem nunca encharcou o travesseiro, né? Então o salmista traz isso, esse cansaço. E às vezes a gente fica cansado. A gente fica cansado de expectativas muito altas. A gente fica cansado de relacionamentos superficiais, fúteis. A gente fica cansado dos modelos inatingíveis. Às vezes a gente fica cansado de muitas coisas. E o resultado desse cansaço são lágrimas, né? E aí, esse chorar sozinho, né? Como o salmista tá aqui, no Salmo 6, no verso 6, estou cansado do meu gemido, toda noite faço a minha cama nadar, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Esse chorar sozinho, ele não precisa ser a nossa realidade. Nós podemos chorar para o Senhor. Até tem um louvor que fala que quem chora para Deus tem resposta, né? Então, às vezes a gente pensa que tá chorando em oculto, que tá chorando sozinho, mas o Senhor tem visto todas as coisas, né? Nada passa imperceptível diante de Deus. Deus conhece profundamente o nosso coração, Deus conhece profundamente, né, quem nós somos, o que nós precisamos, quais são as nossas frustrações. O Senhor conhece tudo isso. E tem um versículo lindo em Isaías, no capítulo 38, no versículo 5. Se você está em Salmo, Isaías é um pouco para frente, né? Vai passar Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e já vem o livro de Isaías. Quando o profeta vai falar para o rei Ezequias, ele fala: o Senhor, o Deus de Davi teu pai, tem ouvido a tua oração e tem visto as tuas lágrimas. Então, o Senhor, esse Deus de eternidade em eternidade, esse Deus soberano, ele tem ouvido o teu clamor e ele tem visto as tuas lágrimas. Então, se você pensa que tem chorado escondido, o Senhor tem visto essas lágrimas. E mais, o salmista também diz que Deus recolhe as nossas lágrimas no odre dele, no vaso dele, né? Isso está lá em Salmo 56, no versículo 8, fala que Deus tem a conta, né, das nossas perambulações. Quer dizer, uma pessoa que está perdida, que está vagueando, Deus tem a conta disso. E que Ele recolhe as lágrimas no vaso e elas estão registradas no livro do Senhor. Então, as nossas aflições, as nossas dores, as nossas dificuldades, elas estão diante de Deus. Aos olhos do Senhor não passa nada desapercebido. Para dizer que há um registro das lágrimas, meu Deus. O Senhor tem um livro onde Ele registra lágrimas. Que Deus é esse que se importa tanto? Que Deus é esse que se preocupa tanto, né? Como eu fico constrangida diante de uma revelação como essa, que o Senhor tem em conta as nossas lágrimas, Ele contabiliza. Um Deus participante da aflição, da dor, né?
Em tempos em que as pessoas estão tão frias, tão distantes, tão afastadas, né? E você poder contar com um Deus que conhece cada uma das suas lágrimas. Isso é impressionante demais. Até porque não é só esse versículo de Apocalipse 21 que fala que ele vai enxugar todas as lágrimas. Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 17, também traz essas mesmas palavras, né? Fala que o Cordeiro vai nos levar a águas tranquilas e que Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. E também Isaías 25, no verso 8, fala a mesma palavra. E o Senhor Deus enxugará as lágrimas de sobre todas as faces. E me chamou a atenção que em cada um desses 3 versículos tem a palavra todas. Então, são todas. Se você chorou pelos seus filhos, seja pelo relacionamento entre eles, seja pelas escolhas que os seus filhos fizeram ao longo da vida, seja pelo tratamento que eles dão a você mesmo, todas as lágrimas estão diante do Senhor e Ele as enxugará. Se você chorou pelo seu cônjuge, né? Se você chorou pelo seu casamento, pela sua aliança, se você chorou porque dentro desse casamento tem uma situação de vício, de drogas, de alcoolismo, se dentro dessa relação tem uma situação de abandono emocional, de abuso emocional, de palavras doídas, né? Palavras duras, se dentro desse relacionamento tem traição, humilhação, todas as lágrimas que você chorou, o Senhor enxugará. Se você chorou pela vergonha de não ter um emprego, de não poder honrar seus compromissos, pagar as suas contas, se você chorou por dizer não a um filho, a um desejo de algo para comer, de algo para vestir, porque não tinha condições para fazer isso. Se você chorou por uma situação de uma enfermidade que se abateu sobre a sua família, sobre alguém que você ama, se você chorou por causa do medo da morte, o Senhor enxugará todas as lágrimas. E em cada situação da nossa vida, seja ela qual for, se você chorou pela solidão, pela falta de um amigo, de alguém para compartilhar as dificuldades, o Senhor enxugará todas as lágrimas, né? A gente realmente precisa olhar para dentro e entender que não estamos sozinhos. Esse Deus que faz as contas das lágrimas, né? Ele realmente é aquele que pode consertar toda a situação. Ele sabe o que fazer para mudar isso. Mas tem um detalhe. Sempre tem, né? Toda vez eu falo, mas tem alguma coisa. Sempre tem. Isso só é possível quando nós nos apresentamos diante do Senhor. É somente na presença de Deus que a tristeza se transforma em alegria, que o pranto, o choro se transforma em riso. É só na presença de Deus. Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, nós somos fortalecidos por uma alegria que vem de Deus. Então, é na presença de Deus que você pode enxugar essas lágrimas, porque é Ele quem enxuga. Não dá para fazer isso à distância. Não dá para fazer isso virando as costas para Deus.
Não dá para fazer isso dizendo, ai Deus, você é tão cheio de regras, fica aí, vai, deixa eu viver a minha vida. Você não vai ter alguém que enxugue as suas lágrimas de forma tão perfeita. Porque Ele é o único que conhece o verdadeiro motivo, a verdadeira razão de cada uma das lágrimas. Ele é quem as recolhe, Ele é quem as contabiliza. Então só Ele está plenamente apto a enxugá-las. Com cura, trazendo cura interior, trazendo cura emocional, né? E eu quero ler um texto que está no Evangelho de João. Então é Novo Testamento, começa os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, e aí nós temos o Evangelho de João, no capítulo 20. Já estamos no capítulo 20, após, né, a morte de Jesus, todo o seu calvário, todo o martírio de Jesus. E o texto vai dizer que já logo no primeiro dia, né, passado o Shabá, passado o sábado do judeu, no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro. E ali no versículo 11, né, eu não vou ler tudo, é só para contextualizar para vocês. No versículo 11 do capítulo 20 do Evangelho de João, diz assim: Maria estava chorando ali fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás, viu Jesus em pé, mas ela não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Olha que texto interessante. Gente, Maria estava chorando diante do sepulcro. Olha a dor, né? A dor do luto. Um luto que não é só pela perda de uma pessoa, mas é pela perda de tudo aquilo que ela imaginou, de tudo aquilo que ela aprendeu, né? Então, Maria, ela passou um tempo do ministério de Jesus, acompanhando Jesus, e ela, crendo nele como filho de Deus, ela imaginou a restauração de toda aquela sociedade, de toda a terra, né? O reinado de Deus na terra. Ela imaginou que ela ia contemplar tudo aquilo e de repente Jesus, sendo rei, morre. Ela viu ele morrendo. Ali morreu tudo que ela esperava. Toda a sua expectativa morreu. Tudo que ela imaginou para o futuro, né, as projeções que ela fez de futuro, morreu ali na cruz. E no momento da dor, no momento do luto, muitas vezes a gente se esquece daquilo que foi prometido. Porque Jesus tinha falado que é necessário que o Filho do Homem morra, mas ele ressuscita, ele vai aparecer lá para os seus discípulos, ele vai subir aos céus e ele vai enviar o Espírito Santo. Ela ouviu tudo isso, mas em meio à dor a gente esquece das promessas que nos dão ânimo, que nos dão forças, né? E em meio às lágrimas, os nossos olhos ficam embaçados. É ou não é? Quando a gente chora, os olhos ficam embaçados, a visão fica toda distorcida, né? Se não me engano, em Lamentações, deixa eu dar uma conferida só para não falar bobagem. Lamentações, capítulo 2, versículo 11.
O texto bíblico diz que os olhos falhavam por causa das lágrimas. Deixa eu ver se é isso mesmo. É outra tradução, né? Aqui fala: já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbada está a minha alma. Mas eu li em outra tradução que fala: os meus olhos falham por causa das lágrimas, né? E perturbada está a minha alma. Então, os nossos olhos ficam embaçados, a nossa visão fica distorcida enquanto estamos aflitos, chorando. Porque o texto está dizendo aqui que ela estava chorando e ela viu Jesus, mas não reconheceu que era ele. Então, às vezes, quando nós estamos em meio a essa dor, quando nós estamos em meio às lágrimas, às adversidades, nós não reconhecemos o milagre. Ela estava diante do milagre. Ela estava diante do Deus eterno, ressurreto, aquele que venceu a morte. E não reconheceu. Não reconheceu a manifestação plena do milagre daquele que venceu a morte. Porque ela estava chorando. O texto fala, ela estava chorando. E 2 vezes é perguntado: mulher, por que tu choras? Olha um Deus que se preocupa, né? Ele quer saber as suas razões, apresenta para ele o motivo das suas lágrimas. E aí chega o momento no versículo 16. No versículo 16, Jesus diz para ela: Maria. Ela volta-se para ele e diz: Rabone, que é mestre. Ela olha e diz: mestre. Quando o Senhor nos chama pelo nome, aí sim o nosso entendimento é transformado. Mesmo em meio à dor, quando a sua visão está atrapalhada e você não está enxergando o milagre, quando o Senhor te chama pelo nome, você imediatamente reconhece quem Ele é e o que Ele faz. Você se lembra do que Ele prometeu, porque ela diz mestre. Quando ela diz mestre, ela faz referência a lembrar-se de todo o ensino, a lembrar-se de todas as promessas. Quando ela chama ele de mestre, ela está demonstrando que ainda é uma discípula, que não desistiu de ser serva do Senhor. Quando ela chama ele de mestre, porque ela poderia falar Jesus, ela poderia, né, se expressar de outra forma, mas ela disse mestre. Uma só palavra que ele falou, só o nome dela. Então, da parte de Deus, basta uma só palavra para você parar de chorar e ficar feliz. Porque ela se alegrou aqui. Ela se alegrou quando ela o reconheceu, né? Então, em meio a toda a tristeza, a adversidade, as dificuldades, é necessário uma só palavra da parte de Deus. E se essa palavra for o seu nome, se essa palavra for o Senhor te chamando, né? Imediatamente as coisas mudam. Tudo muda. Mas é necessário se apresentar diante dele. Ele só pode enxugar as lágrimas se nós estivermos diante dele. Se nós recusarmos a presença e a companhia do Senhor, não há como enxugar as lágrimas à distância. É preciso estar perto. Quando tem alguém chorando, você enxuga lágrimas como? Você toca nessa pessoa, você abraça essa pessoa, põe a mão no rosto dela, enxuga a lágrima dela, né? Então Deus só pode enxugar todas as lágrimas, conforme está prometido, se você estiver perto. E lembrando que lágrimas precisam ser enxugadas, porque elas distorcem a nossa visão do milagre, né? Então é preciso parar de chorar, né? Quando pergunta por que tu choras, ela expôs a razão.
Mas a partir do momento que ela reconhece Jesus, o choro cessa. Então só o Senhor pode transformar a tristeza em alegria, o choro em sorriso, né, em júbilo. E existe um tempo, existe tempo para todas as coisas, né? Eclesiastes fala isso, tem tempo de chorar e tem tempo de enxugar as lágrimas. E eu quero trazer um salmo que é muito lindo, que é o Salmo 126. Quero lê-lo inteiro, porque ele vai falar sobre isso, né? Sobre chorar e sobre esse tempo em que o choro cessa, né? Salmo 126. Salmo está lá no meio da Bíblia. O Salmo 126 diz assim, olha: quando o Senhor trouxe do cativeiro aqueles que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo sua colheita. Olha que lindo, né? Existem motivos para chorar. Aqui, no caso, os exilados. Mas quando eles voltam para o Senhor, quando eles voltam a Sião, quando eles voltam ao lugar da habitação do Deus eterno, eles são consolados, voltam a sonhar, voltam a se lembrar, né, das promessas que é refletido aqui no versículo: grandes coisas fez o Senhor a eles. Então é a questão das promessas, né, dos feitos do Senhor, da fidelidade do Senhor. E se em algum momento você chorou e as suas lágrimas regaram as sementes, que sejam sementes preciosas para que haja boa colheita, né? O texto também diz isso: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo a sua colheita. Então, cuidar daquilo que semeamos mesmo em meio às lágrimas, né? Porque, de repente, são essas lágrimas que vão regar a semente. Então, é necessário que a semente seja preciosa, é necessário que a semente seja boa, né? Para que as nossas lágrimas possam regar coisa boa, certo? Bom, eu queria deixar esse versículo de João 26, onde Jesus chama Maria pelo nome e ela chama ele de mestre. Foi só uma palavra que saiu da boca dele, foi só uma palavra que saiu da boca dela. Isso nos mostra que um Deus que conhece lágrimas não precisa de blá blá blá. Um Deus que conhece dores e aflições, né? A Bíblia nos diz que Jesus foi experimentado, homem de dores. Então, um Deus que conhece aflição, ele não precisa de blá blá blá. Jesus falou uma palavra e converteu a tristeza em alegria. Ela falou uma palavra e converteu toda a sua desesperança, toda a sua frustração, né, em perspectiva de novo. Então, não é pelo muito falar. Se você tem chorado, não fique esperando, gente, um discurso vindo do céu. Se Deus te disse uma palavra, é essa uma palavra que pode te trazer alegria. Amém? Bom, então vamos orar, né? Vamos orar para que o Senhor cumpra a sua palavra de enxugar toda lágrima dos nossos olhos. Amém? Se você puder fazer essa oração, acompanhar essa oração aí,
quietinho, de olhos fechados. Faça isso. Se o lugar que você está permite, faça isso. Vamos orar. Pai Santo, bendito, maravilhoso, amado. Tu és incomparável, Senhor. E onde é que nós estaríamos se não fosse o Senhor, a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perfeito amor? Obrigada, Deus, porque mesmo em meio à dor, a tua palavra nos diz que o Senhor tem ouvido as nossas orações e tem visto as nossas lágrimas. Obrigada por esse consolo que diz que o Senhor recolhe as lágrimas e tem o registro de todas elas. Isso mostra que não estamos abandonados, não estamos sozinhos, porque o Senhor é Pai. E como Pai, nós queremos estar no teu colo, queremos ser consolados, queremos ser cuidados, Pai. Sabemos que de longe não há como enxugar lágrimas. Por isso, nessa manhã, Pai, que todo coração aflito corra em tua direção. Que todo coração sofrido, deprimido, abatido, angustiado, corra para ti. Corra para os teus braços de amor. Porque a sua palavra também nos diz que debaixo de nós estão os braços eternos, a nos sustentar, a nos carregar. Pai, que nessa manhã todo aquele que correr para o Senhor tenha as lágrimas enxugadas e a esperança renovada por uma única palavra. Uma única palavra tua, Pai, que possa transformar com poder toda a tristeza em alegria, todo choro em riso, em júbilo, porque confiamos que o Senhor cumpre as tuas promessas. E a tua promessa é a de que o Senhor enxugará toda lágrima. Sabemos que podemos confiar em ti. Te louvamos e te agradecemos nessa manhã, porque sabemos, Pai, que a nossa esperança no Senhor não é frustrada. Não nos decepcionamos em ti, porque a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Trazemos toda a aflição diante do Senhor e trocamos o fardo, né? A tua palavra diz que o Senhor tem um fardo, tem um jugo que é leve, que é suave, que nós devemos deixar as nossas cargas diante de ti. É isso que fazemos hoje na confiança de que o teu Santo Espírito é aquele que está conosco e nos consola. Te louvamos pelo Consolador enviado. Em nome de Jesus te damos graças por essa manhã. Amém. Amém. Você que nos acompanhou, que nos ouviu nessa reflexão, tenha ânimo, sorria. Saiba que o Senhor tem uma palavra para mudar a sua história. Certo? Bom, quero deixar aqui o lembrete, né? O lembrete desse final de semana é que amanhã tem feijoada no Rotary. Amanhã, a partir das 11h30 da manhã até as 2h da tarde, você pode retirar, tá, gente? É somente para a retirada. Feijoada no Rotary Clube de Adamantina por R$40, uma porção que serve 2 pessoas e acompanha arroz, vinagrete e farofa. Bom, o que mais que temos aqui? Ontem, né, já falei, foi aniversário da Elaine Candibenetti, então um beijo pra Elaine. Acho que ontem também foi aniversário do menino da Lúcia, né? Do César, eu vi no Face. Saudade da Lúcia, mando um beijo para o César, então, que o Senhor abençoe os caminhos dele, faça prosperar em todas as coisas, em nome de Jesus. Bom, meus queridos, estamos terminando então o nosso programa de hoje. Sábado que vem tem mais a Mesa com o Pai às 7 da manhã aqui na Life FM. E que você tenha um final de semana muito abençoado com a sua família. Aproveita, convive, beija, conversa, fica junto e sai do isolamento. Chega de lágrimas. Amém? Então, um beijo para todos. Até sábado que vem. Shabbat Shalom.